Olá, está começando mais um programa TV em Revista. Um sindicato que defende serviços públicos de ótima qualidade, com fortalecimento das carreiras públicas e um Estado mais transparente e eficiente, esta é a missão da Pública. Ato solene no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa celebrou 4 anos de atividades da Pública, central sindical que representa exclusivamente os servidores públicos de todo o Brasil. Espalhada por 18 estados da federação, com mais de 12 milhões de servidores municipais, estaduais e federais associados à Pública, primeira central sindical com exclusiva representatividade dos servidores públicos, completa 4 anos de fundação. Para comemorar a data, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, realizou uma sessão solene em homenagem à data. Apresentei vários projetos de lei aqui que tramitam na Assembleia Legislativa e também várias ações do mandato valorizando os servidores públicos. Por exemplo, eu já aprovei uma lei que garante aposentadoria especial para os professores readaptados da rede estadual. Eu tenho projetos tramitando aqui, beneficiando os professores, os servidores da segurança pública, os servidores do judiciário, do Ministério Público e também muitas ações no sentido de obrigar o governo a cumprir a database salarial que não é cumprida no estado de São Paulo. Os servidores estão sem o reajuste salarial, sem a reposição das perdas inflacionárias. Então eu tenho constantemente acionado o Ministério Público para pressionar o governo a respeitar a lei que garante a reposição das perdas salariais. O presidente do movimento comenta sobre a importância do trabalho da central sindical realizado pelo bem-estar social e unificação dos servidores. Nós queremos trabalhar para um estado do bem-estar social e que os direitos do cidadão cheguem até ele com respeito. Esse respeito faz parte do trabalho da Pública. Então, serviço público e servidor público é uma coisa só, na verdade, não é? O servidor público existe para o serviço público e o serviço público não tem como existir sem o servidor. Então nós precisamos mostrar isso para a sociedade e dizer para a sociedade que nós estamos junto com a sociedade o tempo inteiro. Esta reforma é terrível, é a destruição, é o fim da Previdência Pública. E o governo utilizou todo o marketing para dizer que tudo que está acontecendo na reforma previdenciária é culpa dos servidores, que ganham demais, etc, etc. Tal. Na verdade, ele está escondendo o prejuízo que o cidadão vai ter com esta reforma. Luiz Carlos Tolói, presidente da Regional Sudeste, reiterou a valorização do funcionalismo público no país. A Pública tem um papel fundamental de mostrar para o servidor a importância que o servidor tem no papel para a qualidade de vida da população brasileira. Então, o servidor ele tem que se autovalorizar, aprender a olhar a sua importância. O projeto Esculpir surgiu com a ideia de ofertar um espaço de integração com a comunidade local, nos bairros do entorno do mercado municipal, em Santos, litoral paulista. No início, foram criados cursos voltados ao público adulto. A procura pelas atividades foi maior entre as crianças e adolescentes. Sendo assim, suas atividades foram se moldando para atender o público infanto-juvenil que se mostrou mais assíduo no dia a dia da instituição. Sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo destacou as ações voluntárias do projeto Esculpir. O trabalho começou com a iniciativa da Polícia Militar e atualmente é mantida pela sociedade civil, através de contribuições e doações. O deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, presidiu a solenidade. Vamos conferir. Em 2001, quando nasceu, a ideia era oferecer um espaço de integração com a comunidade local, implantando cursos de alfabetização de adultos, artesanato e até uma biblioteca. De lá para cá, muita coisa mudou no projeto Esculpir, um trabalho iniciado pela Polícia Militar, mas que hoje é tocado pela sociedade civil através de contribuições voluntárias e doações. A gente está muito feliz, muito orgulhoso e grato por estarmos aqui com vocês. Recebemos essa homenagem, recebemos essa lembrança e a gente teve aqui muita dificuldade para chegar aqui. São quase 2 décadas, né? Mas a cada ano que passou foi gratificante. Eu acho que o Brasil é um país solidário. As pessoas ajudam e a gente consegue fazer isso desprendido do governo, seja estadual, municipal ou estadual, federal.
e conseguimos manter o projeto sem dependência política. A entidade, que não tem fins lucrativos, continuou suas atividades através do voluntariado e atende em torno de 60 crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos de idade no entorno da região do Mercado Municipal de Santos, oferecendo atividades lúdicas e recreativas como karatê, futsal e basquete. No espaço, crianças e adolescentes também têm acesso à alimentação saudável. Café da manhã e almoço para a turma da manhã e almoço e jantar para a galera da tarde. É muito difícil num primeiro momento, mas extremamente prazeroso, porque a gente percebe que o que falta nesse país é um investimento sério na criança. Infelizmente, a educação como um todo está muito ruim no Brasil. Muito ruim. O projeto, que em quase 20 anos já tirou centenas de crianças das ruas, também foi procurado pelo Júnior Dossos, adolescente de 12 anos que chegou da República Dominicana há pouco mais de um ano. De cara, se apaixonou pelas aulas de violão. O projeto Esculpir, da região de Santos, ganha homenagem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo através de uma sessão solene presidida pelo deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. A minha primeira sessão solene dessa legislatura, espero que a gente venha com muitas outras, mas eu não poderia deixar de começar abrindo com chave de ouro, né? O deputado ainda falou sobre a possibilidade do projeto expandir, sair das limitações de Santos e ganhar outras frentes em todo o estado de São Paulo. Eu acredito que daqui em diante esse projeto vai tomar um impulsionamento gigantesco, quem sabe indo para outras cidades do estado também, não é? Se depender da ajuda do senhor, pode vir alguma emenda, alguma frente parlamentar, alguma movimentação aqui dentro dessa casa? Com certeza, absolutamente com certeza. O Projeto Esculpir eu tenho no meu coração. Eu conheci o Projeto Esculpir através de um amigo meu que me ajudou muito durante a campanha e que ele é um dos pioneiros nesse projeto também. Está na frente aí trabalhando para que esse projeto se mantenha de forma autônoma, independente e com certeza pode contar com o meu auxílio para se espalhar em todo o estado de São Paulo e também, quem sabe, virar patrimônio público e material, né, do estado. O risco iminente de rompimento de barragens tem deixado cada vez mais tensos os moradores dos entornos em várias regiões do país. A CPI, que investiga os riscos de rompimento da barragem de Salto Grande, em Americana, recebeu representantes da Arcesp, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo. De acordo com os depoimentos, o risco de rompimento da represa está descartado. 3 representantes da Arcesp, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, foram interrogados pelos deputados da CPI, que investiga o risco de rompimento da barragem de Salto Grande, em Americana, no interior do estado. O interrogatório durou quase 2 horas. Os técnicos da Arcesp disseram que a fiscalização na barragem de Salto Grande é feita anualmente. Em 2017, inclusive, eles detectaram um problema em uma das comportas da represa. Segundo o relatório da agência reguladora, naquele ano, a comporta do meio da barragem de Salto Grande apresentava o risco de não funcionar, em caso de uma urgência. Isso levou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a classificar a barragem em grau de alto risco de rompimento. Mas hoje o diretor de Regulação Técnica e Fiscalização da Arcesp disse que o problema foi resolvido e que a barragem não oferece risco de rompimento. Ela constava realmente como um nível A dentro da matriz de risco por força dessa manutenção da comporta, em que havia uma necessidade de se executar a manutenção e uma dificuldade por ser um reservatório de uso múltiplo, mas que já foi sanado pelo empreendedor, já foi apresentado e reclassificado como um nível B, que dentro da matriz de risco para esse nível de barragem é um nível mínimo, ou ele é A ou ele é B. A barragem de Salto Grande foi construída em 1949 e, por causa da ação do tempo, segundo o diretor da CESP, algumas medidas de manutenção estão em curso pela concessionária que é responsável pela represa. O relator da CPI, o deputado Rafa Zimbaldi, disse que é importante ter acesso a todos os documentos de fiscalização dos últimos 3 anos, para incluir na relatoria da comissão. Esse é um ponto importante, visto que os deputados não são técnicos, não têm condição de fazer esse atestado, mas nós vamos assinar o relatório. E nós vamos assinar um relatório com base nessa documentação apresentada pela agência reguladora, pelos os documentos apresentados também pelo Ministério Público, garantindo aí a segurança da população, principalmente aquelas cidades que foram apontadas, Limeira, Piracicaba, como as cidades que
seriam varridas do mapa. Os deputados lembraram ainda que a estabilidade da barragem está diretamente relacionada à segurança e ao turismo da região. O que nós teremos na comissão é documentos que comprovem isso, para que nós possamos transmitir à população, através do nosso relatório, essa segurança e fomentar novamente naquela região, não só a proteção ao meio ambiente, a questão da represa, mas também o entretenimento, o lazer, a indústria do entretenimento, o lazer que gera emprego e renda, que já foi nos anos 70, 80, um grande filão de investimento na região metropolitana de Campinas, onde a Americana está inserida. Vamos fazer uma visita, nós vamos levar a Assembleia até lá para ouvir, inclusive, o presidente da CPFL e outras autoridades. Ali na Praia dos Namorados existia pedalinho, restaurantes, lanchonetes, isso não tem mais. E a boa notícia trazida pelo deputado Dalben é que a Prefeitura de Americana está revitalizando aquele setor. Isso é importante, que nós queremos ver o turismo voltando ali. Voltando o turismo, não havendo o risco de rompimento da barragem. Essa é a função da Assembleia Legislativa, é forçar realmente a se criar emprego e renda. Trazer investimentos para as linhas ferroviárias do estado. Saiba os detalhes no próximo bloco. Esse deve ser um negócio da China. O governador de São Paulo, João Dória, esteve na China, visitando empresas e possíveis investidores. Ele está buscando trazer parcerias de investimento para as linhas ferroviárias do estado. A viagem do governador no mundo dos negócios é chamada de roadshow. O trabalho de atrair investidores no estado e compradores da produção paulista tem um reforço de 31 empresas e 5 secretários estaduais. Entre eles, o da Fazenda, Henrique Meirelles, experiente na arte de captar e remunerar o capital disponível a boas oportunidades. O trem chinês pode ser uma delas. João Dória esteve reunido com o presidente da China Railway Construction Corporation, a CRCC. Shen Fengjian preside uma das maiores fabricantes de trens de alta velocidade e operadoras de ferrovias. Tem experiência na construção rápida de trens intercidades, o TIC, e compõe o grupo de empresas ligadas ao projeto do governo de interligação entre Ásia e Europa, a Rota da Seda. Mas custa caro. Alguns países reclamam das taxas de financiamento do projeto impostas pelos comunistas. São Paulo espera há muito ver sair do papel trens que ligariam a capital a regiões como Campinas e Vale do Paraíba. Uma longa reunião de quase 2 horas de duração e que pode proporcionar a São Paulo e ao Brasil, ao longo dos próximos 10 anos, mais de 10 bilhões de dólares de investimentos em infraestrutura. O executivo, ao contrário do comportamento habitual chinês, não escondeu que o Brasil, especialmente São Paulo, são mercados em potencial. Fengjian não vai encontrar facilidades. Na disputa por um dos trechos da Ferrovia Norte-Sul, entre Tocantins e São Paulo, a estatal russa RZD desistiu do leilão sob a alegação de que não conseguiria quebrar o monopólio da empresa brasileira privada Rumo. 在交通基础设施方面，跟州政府紧密合作，为圣保罗州的经济发展做出我们中国铁建的贡献。 O personagem agricultor possui uma ampla relevância na economia brasileira e também para a população mundial, pois é a sua atividade que propicia a maior parte da produção de alimentos, sobretudo aqueles que estão na mesa de todos os brasileiros. O Dia do Agricultor foi lembrado e comemorado pelo Legislativo Paulista em solenidade proposta pelo deputado Frederico Dávila, do PSL. Vamos conferir. Dona Antônia vive da agricultura no interior de São Paulo há 63 anos. É da terra que ela tira o sustento da família. A gente planta mandioca, banana, a gente planta o ano todo. A gente planta feijão, amendoim, abóbora, a batata doce. E a gente planta de tudo, hortaliças, coisas. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais. Assim como Dona Antônia, muitas famílias vivem da agricultura no país e ajudam a movimentar a economia. O que é plantado na terra e chega à nossa mesa movimenta toda uma cadeia produtiva através do agronegócio. Ele representa 25% do PIB nacional, o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para este ano, a expectativa é de crescimento de 2% do agronegócio, na participação do PIB brasileiro.
O evento, que destacou a importância da agricultura para o desenvolvimento econômico do Brasil, aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi proposto pelo deputado Frederico Dávila, do PSL. A gente não deve falar se a agricultura é familiar ou não é familiar. A agricultura ela é importante como um todo, seja ela cooperativa, seja ela individual, seja ela do LFV, que é legumes, frutas e verduras, dos HFs, que são os hortifrutis. Toda a cadeia agrícola é importante, porque cada produto tem uma maneira de cultivo adequada para aquela situação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou da solenidade e disse que o Brasil é referência no agronegócio no cenário mundial. A produção agropecuária brasileira é exemplo de sustentabilidade, de eficiência, de trabalho sério, de tecnologia para todo mundo. E o agricultor e o produtor rural do estado de São Paulo, em especial, que lutam diariamente para colocar no prato das pessoas um alimento de qualidade, com preço acessível, que respeite, como eu disse, os parâmetros ambientais, essas pessoas precisam ser homenageadas diariamente. O negócio funciona com investimento e com a dedicação de pessoas como o seu Olavo, que herdou do avô o amor pela terra. Herdei do meu avô. Já desde criança participo com ele, dessas coisas, plantando, vendo a colheita, que é um negócio muito bonito. Sempre vi os paiol cheios, E isso daí nos incentiva a trabalhar. E nessa brincadeira o senhor já está há 40 anos? 40 anos brincando com a terra ali, colhendo os frutos, os maravilhosos frutos que o Senhor nos concede, no dia a dia que sai da terra. O Legislativo Paulista sediou o curso de cuidados a pacientes vítimas do câncer de mama. Eu acompanhei a primeira das 4 etapas. Confira. A UNACAM, União Nacional de Combate ao Câncer de Mama, em parceria com o Instituto Somos Integrativos, promoveu um encontro que reuniu diversos profissionais da saúde com o intuito de capacitar voluntários e multidisciplinares para cuidar de pacientes com câncer de mama. Nós aqui olhamos o ser humano como um ser humano integral, em todas as suas dimensões, física, mental, emocional e espiritual. Então, nós cuidamos de pessoas, seres humanos, com todas essas dimensões, mas nós também somos seres humanos, Então, esse curso de extensão em saúde integrativa veio para que a gente aprenda a se cuidar em todos os pilares da saúde, para depois poder cuidar do outro. Tudo que a gente vive, a gente passa melhor. O curso foi ministrado com base na medicina e saúde integrativa, que acredita que todas as áreas da vida do ser humano estão conectadas e reafirma a importância da relação entre paciente e o profissional da saúde. Essa associação ela surgiu da união de vários profissionais numa pós-graduação na área de saúde integrativa. E nessa área, o que a gente percebeu? A importância de todos os profissionais da saúde engajados no mesmo caminho, no mesmo foco. Então, nós temos médicos, dentista, treinador físico, nutricionista, psicólogos. E a turma era tão unida, nós somos em 33, que a gente resolveu fundar essa associação. E por isso a gente começa a fazer palestras justamente para mostrar para a população que o importante é falar na saúde, não na doença. E que tudo é integrado, corpo, alma, mente e espiritualidade. Hoje nós estamos iniciando o curso de extensão da UNACAM. É o primeiro módulo, são 4 módulos, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês até novembro, justamente para que as pessoas aprendam, se conscientizem, consigam trabalhar durante um mês todo esse aprendizado para depois retornar e aprender uma nova coisa. O que a gente trouxe é sobre saúde integrativa, onde a gente entende que é importante a junção do médico com os pacientes e também trazer essa saúde complementar que a gente fala também, o que elas podem levar para os seus pacientes e como elas podem se cuidar para estarem mais preparadas para cuidar dos pacientes.
O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Segundo o INCA, esse tipo de câncer é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Ainda segundo o INCA, as estimativas de incidência da doença para o biênio 18 e 19 são de 59.700 novos casos. O paciente oncológico necessita de cuidados específicos. O período de tratamento costuma gerar muitos impactos emocionais sobre o paciente, familiares e também sobre os cuidadores. O doutor Paulo Amorim falou sobre como manejar o estresse e adotar práticas integrativas que promovam bem-estar e qualidade de vida. Paciência, saber que tudo é fase, que tudo é um momento de ser trabalhado de forma vagarosa. Não adianta ter pressa. Nada existe pressa. Existem doenças que são tão ruins quanto o câncer, mas quando você está com câncer você pensa que você morreu. E não é. Cada fase é uma fase de trabalho. Você pode fazer relaxamento, você pode buscar as coisas que você já fazia antes para não se estressar. Mecanismos físicos e psicológicos. Dançar, cantar, comer bem, fazer exercícios. Lembrar que são regras que você tem que seguir. A disciplina, de uma certa forma, precisa ser imposta. Mas uma disciplina que vai fazer você fazer o suave. Você lembrar que tudo tem sua fase. Este foi o primeiro dos 4 encontros que acontecem toda primeira segunda-feira do mês até novembro. Se você tem interesse em participar, ainda dá tempo. Basta fazer a sua inscrição pelo site unacan.com.br. Pessoas trans no esporte foi tema de audiência pública aqui no Legislativo Paulista. Isso e muito mais você vê no próximo bloco. A transfobia pode ser definida como medo, aversão ou ódio irracional a todas as pessoas que manifestem orientação sexual, identidade ou expressão de gênero diferente dos padrões colocados pela sociedade. O enfrentamento à transfobia e o espaço para pessoas trans no esporte foi tema de audiência pública convocada pela deputada Érica Malunguinho, do PSOL. Desde a primeira competição de Maria Joaquina, de 11 anos de idade, que seu pai Gustavo Cavalcante lida com desafios que outro pai de atleta não lidaria. Gustavo é pai de uma criança trans, que recentemente foi proibida de participar do Campeonato Sul-Americano deste ano de patinação. Maria foi proibida de competir com outras meninas. E com muita luta a gente conseguiu entrar na justiça e no último dia, 8 horas da noite, a campeonato na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente conseguiu com que uma liminar garantindo a participação dela. E psicologicamente foi bem complicado para ela, chorou bastante, mas queria participar, não deu conta no campeonato, o psicológico afetou bastante. Maria tirou o 2º lugar, mas não quis mais continuar em competições. Ela evoluiu muito depois do campeonato, uma resiliência, uma força de querer mostrar que ela era boa e que, como ela era boa, as pessoas tinham que aceitar ela, porque ela buscou nisso para aceitação. Mas mesmo ela estando com um nível muito bom, a gente resolveu que ela não iria competir porque não valia a pena ela passar por todo o estresse de novo. A atleta profissional de vôlei também contou como é sua vida nas quadras. A estreia de Tiffany na Superliga Feminina de Vôlei em dezembro de 2017 gerou uma série de contestações. Apesar do amparo nas regras do Comitê Olímpico Internacional e a permissão específica da Federação Internacional de Voleibol para competir profissionalmente entre mulheres, sua entrada na elite do esporte foi cercada por polêmicas. Principal motivo? Uma suposta vantagem física em relação a outras jogadoras. Tiffany é uma mulher trans desde os 27 anos de idade. A diferença é que eu sofro preconceito, é que eu sofro enxurradas de ataque transfóbicos, homofóbicos, irritantes, de homens que falam simplesmente o que não sabem, mentiras, me atacam com palavras horrorosas, entendeu? A minha família, qualquer um. Então, na internet principalmente. Então, a diferença é que eu sou atacada e as outras meninas não importa como. Para este psiquiatra, ao contrário do que se preconiza, atletas transgêneros têm desvantagens no esporte.
fato da pessoa ser trans já é uma desvantagem, porque o acesso à pessoa trans em todos os lugares, inclusive no esporte, já é muito baixo. Então, assim, para a pessoa poder estar naquele lugar já é uma vencedora. Na adolescência, que é o momento da puberdade em que a pessoa precisa se apropriar do corpo e que muitas vezes é nesse momento que um competidor de elite vai começar a se estimular, a pessoa trans ainda está passando por uma questão de puberdade dramática, ela está muitas vezes sofrendo com os caracteres sexuais de um corpo que não pertence a ela, que ela não reconhece. Então, assim, a apropriação do corpo acontece um pouco mais tarde na pessoa trans, então ela tem desvantagens, na verdade. Todas essas discussões foram levantadas na audiência pública promovida pela deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL. Um dos assuntos em pauta foi o projeto de lei 346 deste ano, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nele, o sexo biológico seria o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas aqui no estado. Para a deputada, a audiência teve cunho de afirmação do enfrentamento à transfobia. Acho que os deputados daqui da casa precisam estar atentos a essa discussão antes de votar sim ou não, porque não é uma questão... Enfim, os argumentos que usam são muito esdrúxulos e não conferem a veracidade e a profundidade que o tema requer. Então, se porventura esse projeto venha a plenário, é importante que os deputados estejam cientes e aprofundados no tema. Essa audiência ela vem nesse sentido de responder, mas também de propor. Não é uma oposição. Não é uma mera oposição, é uma proposição em relação a um equívoco. A Defensoria Pública é sempre lembrada na Assembleia Legislativa. Um ato solene aqui no Legislativo Paulista homenageou os servidores da Defensoria Pública Paulista. 4 de agosto é dia dos defensores públicos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No geral, nós temos agentes de defensoria de várias profissões e temos os oficiais e oficialas de defensoria, que são os trabalhadores de nível médio, né? E a valorização é fundamental, porque são esses profissionais que estão na ponta de cada unidade, de cada território, recebendo as demandas da população dos grupos mais vulneráveis, da população mais afetada, a população de baixa renda, né? A que tem mais dificuldade em acessar o sistema de justiça. O Estado paulista tem hoje cerca de 800 servidores na Defensoria Pública. São profissionais que dão apoio aos defensores públicos no atendimento à população carente. Essa homenagem é muito importante porque ela simboliza o papel do servidor público na atuação da Defensoria Pública. A Defensoria é uma instituição criada há não muito tempo aqui em São Paulo, há cerca de 13 anos. A Assembleia Legislativa, muito atenta a essa necessidade, criou a Defensoria Pública e cerca de 2 anos depois instalou o quadro de apoio da instituição. Só os defensores, apenas os defensores, não conseguem garantir à população o serviço de acesso à justiça. E é fundamental o papel dos servidores da Defensoria Pública que prestam o apoio aos defensores públicos na garantia desse serviço tão essencial que é acessar os direitos, conhecimentos jurídicos, garantindo à população mais necessitada o conhecimento e a defesa de seus direitos. Durante o ato solene que aconteceu no auditório Franco Montoro, servidores foram homenageados, entre eles Denis Arteaga, o primeiro servidor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu tive a honra e o privilégio de ser nomeado o primeiro servidor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Coincidiu de ser no dia 11 de agosto de 2006. O dia 11 de agosto é a data em que foi criado o curso de Direito no Brasil. Então é uma data muito importante no cenário jurídico. Eu tive a honra de ser nomeado no dia 11 de agosto em 2006, né? E no Estado de São Paulo a Defensoria Pública foi criada 18 anos após a Constituição, né? Então a Constituição de 88 estabeleceu a Defensoria como instituição responsável por prestar assistência jurídica à população carente e em 2006 foi criada. Então, nesse contexto, como era estagiário, recebi o convite e fui nomeado para ser servidor. O projeto de lei que trouxe reconhecimento aos profissionais e criou o Dia Estadual dos Servidores da Defensoria Pública de São Paulo é de autoria do deputado Carlos Janazzi, do PSOL. A lei aprovada, o Dia do Servidor da Defensoria Pública, é um dia de luta, de resistência e de valorização da profissão, porque os salários deles estão arrochados, defasados, não foi cumprida ainda até agora a data base salarial. Então nós queremos, sem
um servidor público da Defensoria valorizado não tem defensoria, porque são eles os responsáveis pelo funcionamento da Defensoria Pública. Eles dão todo o apoio para que ela abra suas portas e atenda a população. O defensor é importante, mas sem o funcionário, ela não funciona, ela nem abre a Defensoria. Então, hoje é um dia de homenagem aos servidores e servidoras da Defensoria Pública, mas também um dia de luta em defesa da dignidade e dos seus direitos. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!